No vídeo de hoje do canal do Nicola, falo sobre o futuro de Andrei. Uma das pessoas do staff do volante não descarta a chance dele ficar no Vasco. Quero te atualizar também sobre o Corinthians, que decidiu comprar um atacante. Falo também sobre a treta entre CBF e o Cruz Maltino, retaliação forte. Falo ainda sobre protestos de torcedores do Bahia contra dirigentes, comissão técnica e jogadores. Tem o Flamengo liderando a audiência na TV. Tudo sobre o Fluminense, disposto a dar um chapéu no Vasco em relação ao atacante artilheiro. Para completar, o Ronaldo, presidente e dono do Cruzeiro, encabeçando o movimento contra o rebaixamento, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, dono desse canal no YouTube, com direito a um blog e, a partir dessa quinta-feira, comentarista dos canais ou do streaming Paramount. Vou estar no Paramount Plus comentando jogos. A estreia acontece nessa quinta-feira, 9 da noite, Universidade Católica do Equador versus Milionários. Sai desse confronto, o vencedor desse confronto pega o Galo, todo mundo convidado a assistir. Bom, bora começar contando nesse vídeo que ele tem um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado, são 500% de bônus. Para você participar é super simples, queria contar sobre os jogos da Libertadores da América. São 3 partidas nessa noite, tem Magallanes e Always Red, Deportivo Maldonado e Fortaleza, Católica do Equador e Milionários. Vou dar sugestões sobre esses 2 últimos jogos. Primeiro, Maldonado e Fortaleza, tô apostando que não vai ter gol dos 2 times, cotação 1,73, tô colocando R$200 para voltar em 346. Já no jogo que eu vou comentar, Católica e Milionários, 2 times com vocação ofensiva. Dessa maneira, tô apostando que ambas as equipes marcam a R$1,89. Aposta de R$300 para voltar em 567. Para participar na Win é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código bônus Nicola500 para ter mais de 500% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o VP. O técnico do Flamengo vai mesmo com um time alternativo para o confronto desse sábado contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca. O VP está muito preocupado com o desgaste dos atletas por conta do jogo de ida da Recopa, além da viagem, extremamente cansativa. Notícia triste no Palmeiras e também para o Fluminense. Jorge, lateral esquerdo, sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho direito, também lesão no menisco, vai precisar passar por cirurgia e vai ficar um longo tempo fora. Ele pertence ao Verdão e estava emprestado ao Fluminense até dezembro. Já Tavinho, jogador do São Raimundo, de Roraima, que eliminou o Cuiabá da Copa do Brasil nessa quarta-feira, veio às redes sociais para reclamar do Daverson. Segundo o atleta, o Daverson menosprezou os atletas do time dele. A frase foi a seguinte, abre aspas: o Daverson falou que a gente ia morrer em Roraima e mostrou a tatuagem da Taça Libertadores da América. Fecha aspas. Quero falar agora sobre o Galo, mais especificamente sobre Zaratio, o meio argentino que está fazendo enorme falta, está mais perto do retorno. Ele havia se contundido em 7 de janeiro, uma lesão grave no tornozelo que demandaria 2 meses de recuperação. Mas a expectativa é de que ele já esteja à disposição para os próximos dias, pelo menos para iniciar a fase física e logo mais já estar jogando. Para fechar o giro de notícias, contar que o Abel Ferreira encheu a bola do Matheus Fernandes durante ou depois do jogo entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Matheus Fernandes, que pertence ao Verdão, está emprestado ao Red Bull Bragantino até o fim da temporada. E a saideira do giro de notícias, contar que Di Plácido, lateral direito que pertencia ao Lanús, já desembarcou no Rio de Janeiro e se mostrou extremamente animado com o projeto no Botafogo. A frase foi a seguinte, abre aspas: cheguei a um clube muito grande, fecha aspas. Quero te atualizar agora sobre aquele movimento de clubes que pede a diminuição no número de rebaixados no Campeonato Brasileiro. Essa informação havia surgido na semana passada e foi combatida por parte de times da primeira divisão, especialmente os da segunda. Queria acrescentar uma informação importante em cima desse tema. É Ronaldo Fenômeno, o dono do Cruzeiro, quem lidera o movimento entre os times da Série A. Ronaldo, preocupado com a chance de o Cruzeiro se ver entre os rebaixados nessa temporada, defende a diminuição de 4 para 3 clubes. Ronaldo chegou a dar uma entrevista falando o seguinte, abre aspas: em nenhuma liga do mundo se rebaixa 20% dos times para a segunda divisão. Descer 4 e subir 4 é muito time. Isso tem que voltar a ser uma pauta no futebol brasileiro, fecha aspas. Por que há um incômodo de muitos clubes, especialmente os da segunda divisão? Porque entende-se que há um oportunismo.
O Ronaldo e os outros times que defendem a ideia esperaram que o Grêmio, que o Bahia, que o Cruzeiro e que o Vasco voltassem à primeira divisão para debater o tema. E aí, com todos os times que não são tão grandes na segunda divisão, ficaria mais tranquilo para eles. Quero saber a sua opinião. Você é contra ou a favor a mudança no número de rebaixados? Obviamente, se você rebaixa 3 da Série A para a Série B, você sobe apenas 3. Te confesso que eu prefiro assim, eu gosto dessa possibilidade de 4 rebaixados. E você, tô curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre o Fluminense. O Flu pode dar um chapéu no Vasco em relação a Lelê, que é o artilheiro do Campeonato Carioca, atacante que vive fase espetacular. Com a camisa do Volta Redonda, ele já soma 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Formação do Vitor Lessa, jornalista que cobre o Fluminense, é de que o tricolor está tentando fechar com o atleta. Esse jogador pertence ao Itaboraí, está emprestado ao Volta Redonda até o fim do Campeonato Estadual e já tinha um acordo verbal para se mudar para o Vasco a partir do Campeonato Brasileiro. Informação é que até o Fred entrou nessa disputa, Fred que virou uma espécie de dirigente no Fluminense, e o Fred tentando convencer o Lelê a não ir para o Vasco e mais do que isso, a não entrar em campo no jogo do Volta Redonda nessa quarta-feira pela Copa do Brasil. Se ele entrasse em campo, não poderia defender o Fluminense na Copa do Brasil. O Lelê entrou em campo, jogou, marcou gol e ajudou o time a passar para a próxima fase. Fui checar com o presidente do Volta Redonda sobre a possibilidade de o atleta ir para o Flu. O Flávio Horta, que é quem comanda o Volta Redonda, disse não ter participação nisso, até porque os direitos do atleta com o clube se encerram no fim do campeonato estadual, mas existe sim a possibilidade de o Fluminense dar o chapéu no Vasco e ficar com o Lelê. Curiosidade que o atual centroavante do Flu veio justamente do Vasco, Germancano, e fase espetacular. Bora falar sobre o Flamengo, que lidera a audiência em TV fechada na temporada de 2023. Notícia do Gabriel Wacker, jornalista que cobre o dia a dia de televisão, dá conta de que o jogo do Del Valle, vitória por 1-0 contra o Flamengo, partida de ida da final da Recopa Sul-Americana, registrou na ESPN 6,9 pontos de média, com picos de 8. Essa audiência se tornou a maior do futebol em TV fechada no Brasil em 2023, superando o empate em 2-2 entre Corinthians e Palmeiras. Esse jogo havia acontecido com transmissão da TNT Esportes e havia tido uma média de 6 pontos contra 6,8 de Flamengo e Del Valle. O pico desse jogo clássico em São Paulo foi de 6,8 pontos, também abaixo dos 8 pontos de pico registrados na ESPN. A gente ainda tem a partida da volta na semana que vem. No Brasil, o Flamengo vai precisar vencer por 2 gols para garantir o título direto. Se vencer por 1 gol de diferença, decisão vai para os pênaltis. Bora falar agora sobre o Internacional, mais especificamente sobre o Cuéllar. Uma informação que interessa a vários clubes, até porque tem muita gente de olho no volante colombiano ex-Flamengo que pertence ao Al Hilal. Presidente Alessandro Barcelos do Inter deu uma entrevista coletiva falando sobre vários temas. Eu destaquei exatamente a parte do Cuéllar, abre aspas. O Cuéllar nos agrada muito. Traz ao clube valências que acreditamos ser importantes. Só que o Al Hilal não libera o atleta. Eles têm restrições para contratar e aí as conversas emperram. Para esse espaço de janela é quase impossível, fecha aspas. Então, só para vocês entenderem. O Al Hilal tem contra si um transfer ban que só se encerra em maio. Nossa janela de transferências fecha pela primeira vez em 2023 em 4 de abril. Os times têm até 4 de abril para fazer esse registro. Quem não conseguir vai ter de esperar até a metade do ano. Como o Al Hilal só estará autorizado a contratar jogadores de novo a partir de maio para junho, o Al Hilal está segurando qualquer tipo de venda do jogador, mesmo pedindo 5 milhões de dólares. Diante desse cenário, é mais natural que o Cuéllar fique até metade do ano e aí sim seja negociado com um clube brasileiro. O Internacional, o Vasco, entre outros clubes já manifestaram a intenção de contratar o jogador que fez grande Mundial de Clubes. Para mim foi um dos grandes destaques, atuações bem legais, tanto contra o Flamengo quanto no jogo de abertura do campeonato. O Al Hilal estreou na fase de quarta de final e também na decisão. Bora falar agora sobre o Bahia. O dia seguinte ao 6-0 contra o Sport na Ilha do Retiro foi de muita pressão. No desembarque em Salvador, os atletas, membros da comissão técnica e diretoria sofreram muito diante de torcedores que foram até o aeroporto para cobrar. Todo mundo foi xingado. Alguns com mais exaltação, alguns com menos. Sobrou até para o Cadu Santoro, que durante muito tempo era uma espécie de diretor do Grupo City na América do Sul e mais recentemente foi indicado para ser o diretor executivo de futebol do Bahia City. Ele foi o cabeça das contratações, o Bahia investiu mais de 70 milhões de reais em contratações e o time até agora só fez água. É lanterna do seu grupo na Copa do Nordeste, derrota por 6-0 para o Sport, derrota para o Sampaio Corrêa e derrota para o Fortaleza 3-0 dentro de casa.
Campeonato Baiano, uma campanha só razoável. Jacaré e Raul Gustavo foram alguns dos atletas que resolveram retrucar as cobranças. O Raul Gustavo, zagueiro que pertence ao Corinthians, está emprestado ao Bahia até o fim da atual temporada. Acho que o Bahia foi mal nas contratações. Gastou-se muito com jogadores jovens, pensando na revenda. Mas e aí, quem que vai tocar o time hoje? Quais são os atletas que no momento de dificuldade vão colocar a bola debaixo do braço e vão resolver? Esses jovens não me parece ser o caminho mais correto. Vamos ver como é que o Bahia se sai daqui para frente. Bora falar agora sobre o Vasco, que resolveu partir de encontro. Vai abrir guerra contra a CBF. Fui o primeiro a contar para vocês, coisa de um mês atrás, que o Vasco estaria fora dos campeonatos brasileiros Sub-20, Sub-17 e Sub-15. Tudo porque o Vasco não está entre os 20 primeiros colocados de um ranking das categorias de base criado pela CBF. O Vasco aparece na 22ª colocação, esse ranking é anual e vale para todo o ano de 2023. O que o Vasco fez? Nos bastidores, durante as últimas semanas, o Vasco trabalhou na tentativa de convencer a CBF a arranjar uma vaga para que o clube pudesse jogar as competições. O Vasco é um dos mais tradicionais em relação a atletas da base. A CBF disse que não. O Vasco falou, tá bom, então agora aguarde com as consequências. A primeira providência do Vasco foi se recusar a liberar os atletas Ryan, Matheus e Felipe Gabriel para defender a seleção Sub-17. Isso vai prosseguir um pouquinho mais para frente, a partir de maio, com a realização do Mundial Sub-20. Marlon Gomes, que é jogador do time principal e teve boa participação no Sul-Americano, conquistado recentemente pela Seleção Brasileira Sub-20, também não será liberado se a CBF vetar a participação do Vasco nas categorias de base. Queria muito saber a sua opinião. Você concorda? Você discorda? Acha errado? Acha certo? Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre o posicionamento do Cruz Maltino. Hora de falar agora sobre o Corinthians. Negociação com o Christian, um atacante, um dos destaques do Campeonato Paulista, jogador do São Bernardo, com 4 gols marcados. Essa negociação não será por empréstimo, tá? O Lucas Andrino, que é o CEO do São Bernardo, a grande surpresa do Campeonato Paulista, ele admitiu em uma entrevista à ESPN que a negociação com o Corinthians é para aquisição do atleta em definitivo. O São Bernardo vai repassar um percentual importante ao Corinthians e vai manter uma fatia de ouro na venda futura, até porque aposta-se muito no São Bernardo que o Christian vai dar certo no Corinthians e vai render enormes frutos. Atacante de só 21 anos de idade, pode jogar como ponta direita, como ponta esquerda ou até como um meia atacante. As conversas têm sido feitas pelo Duílio Monteiro Alves e o Alessandro em nome do Corinthians e pelo Lucas como representante do São Bernardo. Faltam pequenos detalhes, mais um atleta representado pelo Fernando Garcia, agente da Elenco Esportes, a pintar no Corinthians. O Fernando é um dos empresários mais influentes no Parque São Jorge. Bora fechar o vídeo com atualizações sobre Andrei. Novela tá ficando chata, né? Pois bem, o UOL chegou a cravar na tarde dessa quinta-feira, colocando na capa que o Palmeiras se tornou o grande favorito para ficar com o jogador, tudo praticamente encaminhado, e ele deve ser anunciado como reforço do Palmeiras ainda nessa semana. Procurei um dos representantes do atleta para perguntar sobre o tema e a resposta foi a seguinte, abre aspas: ainda não dá para descartar o Vasco. Estamos tentando chegar a um acordo com o Chelsea, mas ainda faltam algumas etapas, fecha aspas. Ou seja, negociação com o Palmeiras tem prioridade por conta da presença na Libertadores da América. O Andrei, jogando na Libertadores, ganha mais pontos e fica mais perto de conseguir o visto de trabalho para voltar para a Inglaterra. Só que o Vasco faz pressão nos bastidores para que a cláusula de preferência seja exercida. Quando o Vasco negocia o Andrei com o Chelsea, ele coloca uma cláusula que dá prioridade ao Cruz Maltino no retorno do atleta ao futebol brasileiro. Chelsea ainda tentou convencer o Vasco e o Andrei de que esse movimento de volta a São Januário não seria inteligente para o atleta e também para o Chelsea, porque ficaria mais demorado para que ele pudesse voltar à Inglaterra para jogar por lá. O Vasco defende a ideia de que a cláusula de preferência precisa ser respeitada. Nos bastidores, a 777, o Vasco tem batido na tecla de que vão dificultar essa negociação. E surgiu mais um problema para o Palmeiras, que já tinha aquela questão envolvendo o Mundial Sub-20, Mundial marcado para maio, o Palmeiras não gostaria de liberar o Andrei, enfim. Não há hoje, tarde de quinta-feira, 17 horas e 29 minutos, uma definição sobre o assunto. Estou atento, conversando com representantes do Andrei 2, 3 vezes por dia. Assim que pintar qualquer novidade, prometo voltar para contar para vocês. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!